que é importante você sair de casa? Porque a crença dos seus pais é a crença dos seus pais. É baseada no que eles viveram. Você precisa ter as suas próprias vivências, a sua própria realidade, a sua própria opinião, por mais que isso te custe algumas coisas. Porque você vai conseguir ter um senso de direção da vida a partir do que você constrói. Não é a partir do que os outros constroem para você. Você concorda, então, que é fundamental para o jovem ter o seu próprio repertório o quanto cedo? Ou seja, sair da casa dos pais o quanto cedo para começar... Com toda certeza. Mesmo que seja difícil. E eu falo assim, eu falo numa posição de uma pessoa que saiu de casa com 18 anos. O pessoal gosta de colocar muita complicação onde não tem, sabe? Ai, Carla, mas o salário é difícil. Ah, mas é complicado. Mais complicado ainda é você passar a vida toda colocando essa responsabilidade em cima dos seus pais. A responsabilidade sobre manter você não é dos seus pais, é sua. Então, assim, eu arrumei um emprego, minha jornada começa antes, a galera gosta de falar, mas assim, eu estudava de manhã, de 7 a meio-dia, não tinha dinheiro para fazer cursinho, então o que eu fazia? Conversava com os professores, pedia para eles me darem materiais complementares, jogava dentro da mochila, ia trabalhar de 2 da tarde às 10 da noite. Isso na época da escola, tá? 3º ano do ensino médio. Eu estudava de manhã, trabalhava de noite. Esse trabalho que eu fazia, uma parte eu ajudava em casa, uma parte eu guardava o dinheiro, porque eu falava, vou ficar guardando esse dinheiro aqui para sair de casa no momento certo, porque eu já sabia que não ia ter conversa com os meus pais. Ou eu saía de casa para fazer faculdade, ou eu ficava lá e vivia a vida que eles queriam para mim. Que não era ideal, não era que eu almejava. Então, eu comecei a fazer isso no 3º ano do ensino médio. Muito nova. Estudava e trabalhava. Juntei meu dinheiro, fiz uma reserva de emergência, falei, ok, agora eu estou pronta para sair de casa. Saí de casa, fazia faculdade, trabalhava no shopping como vendedora de 2 da tarde a 10 da noite. E sexta, sábado e domingo, eu saía de noite, ia para uma boate, trabalhar de caixa. A pessoa chegou, quer pagar para entrar na boate, trabalhava de caixa para ganhar R$80. Caramba. À noite. E se eu errasse o caixa, ainda era descontado do meu dinheiro. Ou seja, acho bom que o erro seja abaixo de 80. Exatamente. Então, assim... Era muita responsabilidade em cima de mim. Entendi. Era. Me arrependo? Não. Porque eu precisei criar esse senso de responsabilidade para eu me tornar a mulher que eu me tornei hoje. Quando eu começo a passar por isso, eu começo a entender o esforço que os meus pais fizeram por mim, como a vida não era fácil, como eu imaginava, que já não era muito fácil na minha casa, mas como não era fácil, mas que eu, como adulta, tinha aquela responsabilidade. Por quê? A gente não pode se colocar na posição de as pessoas vão salvar a gente, ou eu vou escolher o confortável, porque quando eu escolho o conforto, as coisas vão ser menos dolorosas. Você tem que entender que na vida tem determinadas coisas que não tem para onde você correr. Então, eu realmente incentivo que você vá buscar a sua independência. Até porque você buscando a sua independência, mais cedo ou mais tarde, isso vai voltar de uma forma boa para a sua própria família. Porque o que muita gente fala hoje é, mas eu não quero abandonar minha mãe, mas eu não quero abandonar o meu pai. A pior coisa que você pode fazer pelos seus pais é você não ter independência financeira. É você não ter dinheiro para você falar, hoje eu escolho auxiliar os meus pais. Hoje eu escolho que os meus pais tenham uma velhice confortável. Isso é muito pior. Então, assim, quando a gente fala de sair de casa, é óbvio que a gente entende que existem circunstâncias e circunstâncias. Mas, às vezes, tem pessoas que estão querendo justificar o fato de quererem ficar para sempre na casa dos pais e nunca terem suas próprias experiências por medo. Porque, eu vou abandonar minha mãe, eu vou abandonar meu pai. Muitos pais se sentem responsáveis por isso, se sentem assim culpados, né? Querem ficar ali botando debaixo da asa, digamos assim, durante anos e anos e anos. E, na verdade, não. Eu acredito que é até salutar que haja um certo incentivo para que o jovem saia de casa e vá ganhar o mundo. Porque o mundo, ele precisa... Às vezes, o raciocínio, eu acho que é assim... Na ânsia dos pais quererem que os filhos não se frustrem, não quebrem a cara e tudo, ficam protegendo ele até o momento que dá. E aí, na hora que vai sair, você vai, na verdade, quebrar a cara muito mais. Porque é necessário que a pessoa desenvolva o repertório para poder viver. Os pais não vão estar para sempre ali segurando a onda, né? E é incrível como isso é uma prática muito comum no Brasil.
No Brasil, a gente tem as famílias que se chamam de canguru, que é justamente esses pais que não querem largar os filhos para uma vida independente de jeito nenhum e seguram seus filhos até por média de 30 anos dentro de casa. Só que a gente está construindo ainda a nossa percepção sobre o mundo. E aí, às vezes, você sai. Eu não acredito, não vou falar que você tem que sair com 18 anos. Não vou falar para você uma idade certa. Mas o quanto antes você puder sair, melhor. Você vai perceber que isso melhora a relação com seus pais. Você vai perceber que o seu senso de responsabilidade sobre a vida melhora. Você vai perceber como você começa a valorizar mais coisas que seus pais fizeram por você e você não valorizava antes. E se a sua vontade é de ajudar de fato seus pais, igual muita gente fala, não vou sair de casa porque eu quero ajudar meus pais. Saindo de casa, você vai perceber que você tem muito mais incentivo para ganhar mais dinheiro, porque ou tu paga seu aluguel, ou você paga. Não tem muita escolha, dá pra pedir pra mamãe. Ou você compra essa comida, ou você compra, entendeu? Então, assim, isso não quer dizer que eu vou ter um mau relacionamento com os meus pais. Quando eu saí de casa, na realidade, meu relacionamento com os meus pais melhorou trocentas mil vezes. Por quê? Porque eu tive a minha individualidade preservada e ele a deles. Micaela, pegando um gancho. Primeiro, eu concordo com o que você falou. A minha relação com a minha mãe também. Eu morei com a minha mãe. Pais separados, morei com a minha mãe até uma certa idade. Aí eu saí, minha relação com ela melhorou também, né? Menos atrito e tudo. Minha mãe não é tudo. Eu não sou fácil, minha mãe também não é tão fácil assim também. Mas, pegando um gancho aqui, uma vez eu li o Ítalo Marcilli comentando algo mais ou menos assim. Eu sou a favor de família clã. Para mim tem que ter uma casa grande, com avó, sogra, todo mundo morando junto, ou então no mesmo terreno ali, mas... E eu falei, nossa, ao mesmo tempo faz sentido, por outro lado também não faz tanto sentido. O que você acha sobre isso, família clã, por exemplo? Olha, você me colocou numa... Então, eu acho que existem outras formas da gente honrar a nossa ancestralidade. Certo. Inclusive, eu tenho feito um trabalho muito grande de honrar essa minha ancestralidade, porque eu saí de Recife com 8 meses. Então, eu nunca conheci meus avós, minhas tias, minhas primas. Eu nunca nem tinha visto uma foto deles, porque meus pais saíram de lá muito novos, né? Então, eu comecei a aprender que a família, de fato, ela é um ciclo importante. Eu falo pra você, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais. Eu tenho um ótimo relacionamento com os pais do Giovanni, mas eu acredito que a individualidade do casal e da sua vida, ela tem de ser preservada para o bom convívio de todos. Porque é o que você falou, meus pais têm crenças do que eles viveram. E isso sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre tudo. Se eu coloco todo mundo no mesmo ambiente, eu particularmente sinto que essa individualidade, ela vai sendo domada, sabe? E vão se causando muito mais conflitos por que um acha correto, o outro não acha correto, um acha certo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, eu acho que tem que ter um bom convívio, sim,